Você já se deu conta de que há uma guerra acontecendo dentro de você? E sabe qual é o campo de batalha? A sua mente. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria e seja muito bem-vinda. É isso mesmo, há uma guerra sendo travada dentro de nós. E o campo de batalha aonde essa guerra acontece é a nossa mente. É na nossa mente que estão os nossos medos, os nossos sonhos, a nossa visão de mundo, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos padrões de pensamento. E aí as nossas atitudes, as nossas ações, as escolhas que a gente faz são tudo fruto, é tudo resultado desses padrões de pensamento. Então, nós precisamos pensar sobre os nossos pensamentos. É isso mesmo, pensar sobre o que a gente anda pensando e por que a gente pensa assim. Consequentemente, por que a gente age de determinada maneira. Essa é a conclusão que a gente vai chegar a perceber isso. Entender por que a gente age de determinada forma, quando a gente compreende que começou lá nos nossos padrões de pensamento. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você e acontece continuamente. Há áreas da nossa vida onde a gente não está contente com a nossa maneira de agir, de reagir, com as escolhas que a gente faz. A gente já percebeu que está desalinhado, sabe, com o que é bom para nós, com a vontade de Deus. A gente já até confrontou com a maneira de outras pessoas enxergarem essa mesma situação, como elas reagem, como elas agem. A gente pensa, poxa, daquele jeito é bem melhor, por que eu não consigo fazer assim? Quando eu vejo, já fiz de novo daquele jeito que eu já percebi que não é bom para mim, não é bom para minha vida, para os resultados que eu alcanço. Então, o que isso demonstra? Isso demonstra que há uma fortaleza na nossa mente. Ou seja, esse padrão de pensamento, ele está tão arraigado, ele está tão forte dentro de nós, que ele funciona como uma prisão, é como se nós fôssemos realmente escravos desse padrão de pensamento. E a gente age no automático, sem nem perceber, porque a gente segue aquilo que já está ali formatado dentro da nossa mente. Vou te dar um exemplo. Você é uma mulher casada, você é cristã, você se converteu, você já tem uma compreensão da palavra de Deus, já compreendeu vários princípios da palavra e um deles que você já compreendeu, por exemplo, é a submissão ao marido. Então, muitas mulheres, quando ouvem essa palavra, elas têm até arrepio, né? Esquenta tudo ali. Por quê? Porque há um padrão de pensamento contrário a isso, que nos faz não querer nos submeter. E da onde vem esse padrão de pensamento? Então isso está enraizado dentro de nós. E ele já começou lá no Jardim do Éden. Quando houve a queda, Deus falou para Adão e Eva, ele disse, olha, você vai ter dificuldade de se submeter à autoridade do seu marido. Então isso foi consequência dessa intromissão do pecado nas nossas vidas. Então a gente já nasce com essa tendência. E aí, dependendo do ambiente onde a gente cresceu, isso pode ter sido ainda mais aflorado. Então, aquelas meninas que passam ali a infância, principalmente a adolescência, ouvindo da mãe, da tia, da amiga, aquela ideia de, olha, homem não presta, né? Não confia, seja independente, né? Não dependa de homem nenhum. Da onde vem tudo isso? Por que esse certo medo dos homens, digamos assim? Então, quando Deus te pede para você se submeter, fica muito difícil, porque o teu padrão de pensamento te leva para um lugar de se autoproteger, né, de autodefesa. Mas aí é que essa história fica interessante. Como que você casou, então, né? Se esse padrão de pensamento era tão forte assim. Então, o que acontece? Quando a gente se apaixona, enfim, eu acredito que os sentimentos e as emoções falam mais alto, então é como se aquele padrão de pensamento ficasse meio aquietado, meio camuflado e tal, e aí o sentimento aflora e fala mais alto e você acaba confiando naquela pessoa, vendo aquela pessoa com bons olhos, mas aí casou e agora vem a rotina, vem a vida normal, vem os problemas do cotidiano e a tendência é que o padrão de pensamento que tá ali em você não saiu, ele continuou ali, só estava meio adormecido, que ele volte a atuar e aonde você volta então a agir daquela mesma forma de antes, com medo, né, se rebelando, tendo essa dificuldade de se submeter ao teu marido. Em Romanos 12:2 a palavra diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida. Então, o que acontece aqui? Eu preciso fazer o que a palavra está me dizendo. Eu não posso tomar a forma do mundo, eu não posso continuar alimentando esse padrão que o mundo me diz, olha, não se submete, não confia, não dependa. Eu preciso substituir isso. E como eu faço isso? Então, o que está dizendo aqui? Transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que você possa experimentar então a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. E é aí que acontece a guerra, né? Entre esse padrão de Deus que quer agora entrar em você e o padrão do mundo que está ali tão enraizado. Por isso que acontece essa batalha. Então a gente precisa se armar, porque realmente é uma guerra. E em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, olha só, eu tenho que usar as armas, ou seja, há uma guerra, eu tenho que usar as armas corretas para poder vencer essa batalha, para poder destruir esses sofismas e realmente levar em obediência a Cristo todo o meu padrão de pensamento, ou seja, eu vou alinhar o meu padrão de pensamento com o padrão de pensamento de Deus. Então, qual é a solução para eu me livrar de toda a mentira, de todo aquele padrão do mundo que não condiz com a vontade de Deus? É eu conhecer a vontade de Deus, é conhecer os pensamentos dele e deixar os pensamentos dele substituírem os meus pensamentos errados. Em João 8, 31, 32, Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Olha que lindo isso aqui. Jesus disse: conhecereis a verdade. Num outro versículo ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Aí a palavra diz que Jesus é o verbo, ou seja, ele é a palavra. Então, quando eu falo em conhecer a palavra, alimentar o meu coração com a palavra, substituir todos os meus pensamentos errados pela palavra de Deus e os pensamentos dele, eu estou falando justamente isso. Eu vou deixar Cristo tomar conta do meu coração. É dele que eu estou falando. Então, quando eu tento falar de Jesus sem a palavra, eu estou criando um Jesus da religião. Porque o Jesus verdadeiro, ele é a palavra, porque ele é a verdade. E é assim que ele se revela. Então, como eu vou conhecendo a verdade, vou deixando ela substituir as coisas erradas do meu coração, eu vou sendo liberto de todos os sofismas, em todas as áreas da minha vida. Então, Jesus tem um padrão, tanto para o meu casamento, quanto para as minhas finanças, para a minha vida profissional, para a educação dos nossos filhos, para todas as áreas da vida, há um alinhamento do padrão, né, de pensamento para a gente ter a mente realmente de Cristo. Então, leia a palavra, medite na palavra, guarde no coração, leia ela em voz alta, ore a palavra, cante a palavra, mas como diz no Salmo 1, medite nela de dia e de noite e realmente guarde ela no teu coração, porque há uma guerra, há um inimigo? Mas com certeza Deus está do nosso lado e Ele quer nos dar vitória. Mas qual é o nosso desafio? Aprender a usar as armas corretas, aprender a lutar do jeito de Deus. Então siga em frente, com fé, com confiança, com perseverança, com esperança. Um dia de cada vez, tenha paciência, não se cobre demais. Mas só vai se entregando mesmo, vai buscando, vai fazendo a tua parte, que Deus vai fazer a dele com certeza, e a mente de Cristo vai sendo formada em você, porque essa é a vontade de Deus e ela é boa, agradável e perfeita. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.